Mas olha, vamos mudar de assunto, porque o assunto é sério, seríssimo. E a gente tem que realmente se preocupar. Hoje eu estou trazendo aqui a psicóloga, nossa querida Caroline Abreu, mais conhecida como Carol, que é psicóloga, vai explicar pra gente como identificar ou lidar com pais narcisistas. Porque assim, a gente já falou sobre o assunto aqui dentro de relacionamento, entre homem e mulher, dentro de amizades. E hoje a gente falar de pais, até porque semana que vem está chegando também o Dia dos Pais, e nada melhor do que a gente falar sobre um assunto tão sério, pais e filhos, né? Essa ligação. E muitas vezes a gente tem aquela coisa de dizer, poxa, eu tenho que realmente obedecer e ficar a par de todas as situações quando o assunto é pai e mãe. Mas até que ponto, na verdade, você tem que vivenciar determinadas situações ou como você pode ajudar um pai ou uma mãe narcisista? Né? Primeiro a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque a nossa psicóloga hoje veio para falar nesta sexta-feira e tentar ajudar filhos e ao mesmo tempo pais a se identificarem, que eu acho até um pouquinho difícil, geralmente o narcisista ele é tão assim que ele pensa só nele, né? Mas pode ser que de uma certa forma a gente ajude filhos a viver dias melhores, né? Tem muita gente aí que entra da infância, na adolescência, na fase adulta, cheia de traumas, se culpando o tempo todo e o problema não está nele às vezes, né? Vamos falar sobre esse assunto? Exatamente. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, bom dia. É muito importante a gente lembrar que antes mesmo de ser pai, ele já foi filho, Verdade. já foi adolescente. Então, o narcisismo em si é uma distorção da sua personalidade, que começa aí no início da sua vida adulta. Então, como você disse, né, é muito difícil, muitas vezes, o narcisista reconhecer que ele tem essa distorção de personalidade. Mas os filhos também, eles podem ter esse reconhecimento de que o meu pai precisa de uma ajuda, minha mãe precisa de uma ajuda, e isso pode partir deles como filhos, né? Pronto, quando você fala assim, essa força, essa ajuda vir dos filhos, algo que me chama bastante atenção, porque geralmente a gente imagina o quê? É o pai e a mãe, aquilo está acontecendo, eles sabem o que é melhor pra gente. E às vezes existem situações que você vai levar, e muitas vezes você já chegou na fase adulta para entender que você tem uma mãe narcisista, que você tem um pai narcisista. E muitas vezes, muitos anos se levaram. Às vezes não é nem você que vai identificar. Eu não sei se é certo dizer isso. Às vezes são as outras pessoas que estão ao redor, né, que acabam falando. E hoje a gente entende que dentro desse mundo da psicologia tem se identificado melhor com palavras o que significa cada situação. Nunca se falou tanto da saúde mental como nos últimos anos depois do Covid. Isso. Né? As pessoas se atentaram mais em falar de ansiedade, depressão, falar que a alimentação influencia, falar que exercício físico também, que pressão psicológica tem lá um porquê. O autismo foi reconhecido na fase adulta. Pessoas que imaginavam que com 5 anos entenderiam sobre esse assunto naquela idade, vieram identificar meses atrás. Então, assim, muita coisa tem acontecido com a saúde mental. Como lidar com uma mãe e um pai narcisista? Logo cedo, como identificar? Existem certos comportamentos que você naturalmente vai entender que meu pai ou minha mãe talvez não agiria dessa forma em uma situação normal, digamos assim. Porque dentro do comportamento, né, tem aquela altivez excessiva, sempre vai estar ali cobrando para atenção, sempre vai querer estar no centro das atenções, e isso acaba tirando aí um pouco da formação do seu caráter, né, do filho em si. Então, e deve ser muito sofredor. Imagina só, né? Você que tem alguém ali que precisa de apoio, de alguém que vai validar o que você fez de certo, muito bem, meu filho, e não ter isso dentro de casa. Você se sentir culpado ou culpada achando que você está sendo um peso. Exato. As pessoas podem se sentir como filho e filha um peso, porque assim, é até bíblico, né? Respeitar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Mas a gente também tem uma parte que diz pais não irem seus filhos, né? Sim. E aí a gente entende que respeitar pai e mãe é prolongar dias em vida. Mas isso é muito difícil. E aí quando você, como identificar, se torna muitas vezes longo prazo.
E aí muita coisa se passou dessa vida boa. Às vezes eu tenho pessoas que eu conheço que particularmente sofrem e identificaram mães, pais narcisistas e tipo assim, ligar, esperar um bom dia, mãe, pai, não tô legal hoje. Ah, mas eu também não tô bem não, eu hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então assim, lembrar muito de si e esquecer que o outro tá precisando desse zelo, desse cuidado, desse mimo, né? Às vezes você receber esse sentimento e esse amor de outras pessoas e aí você se culpar. Será que eu não sou um filho querido? Tem até aquela velha frasezinha, será que eu fui adotado? Né? Então, assim, estar com um pai e uma mãe narcisista não deve ser fácil. Não. E quando esse pai e essa mãe não quer essa ajuda, esse apoio, como é que fica? Como é que eu vou me comportar diante dessa situação? E como eu vou lidar no dia a dia? E aí? Cuidando de você. Entendendo que você precisa criar barreiras. Não se culpar por determinadas situações, buscando ajuda profissional, né, um acompanhamento terapêutico para você refazer aquilo que um dia nem aconteceu na sua vida, por exemplo, entendendo que você é capaz, que você consegue, que você pode ir além e não necessariamente precisa estar sempre ali, né? Cuidando, e meu Deus, será que minha mãe está fazendo isso? Será que Cuidando de si, eu acho que é um primeiro ponto. Pois é, aí quando você fala cuidando de si, aí vem a preocupação da sociedade, né? Porque a gente está vivendo uma época também que tem a questão do abandono. Sim. E aí quando você vai cuidar de si, numa situação como essa, o narcisista ou a narcisista costuma dizer ou conversar do tipo, meu filho não me dá atenção, não tá nem pra minha vida, eu tô sozinha. Rola esse tipo de coisa e como é que esse filho vai lidar com essa situação diante de uma sociedade que cobra tanto? Complicado, hein? Por isso, exato. Por isso que tem que você ter ajuda precisa profissional, ter essa né? ajuda. Porque tem que pedir. É a formação do que você é. Então, é necessário que você busque, já que não teve dentro de casa, que você busque meios dentro de uma ajuda profissional para que, muitas vezes, por exemplo, você não se relacione por carência, porque não teve isso dentro de casa. Ou você entre num relacionamento altamente abusivo, porque não teve... Por causa disso. Isso. Então, são consequências que vão acontecer. Relacionamentos, né, que acabam acontecendo na vida de um filho desse, de uma filha como essa, com um pai e uma mãe narcisista, provavelmente vai levar essa pessoa... Corre o risco dessa pessoa também se tornar uma pessoa narcisista? Ou não? Como é um transtorno de personalidade, geralmente, esses casos, eles são vinculados ali a uma vivência da pessoa, né, individual. Tá, não chega a ser bem um exemplo dado, né? Genético, por exemplo, né? Então, assim, corre o risco, corre. A gente não pode isentar isso, mas não é via de regra, né? Quais são os pontos fortes desta mãe e deste pai narcisista? Para que as pessoas possam, para ter cuidado. Sim. Também, né? Porque às vezes é uma personalidade mais forte, pode confundir. Sim. Né? Existem dois caminhos, né? O perverso, que a gente chama, e o narcisista. Então, é uma linha muito tênue, mas a gente precisa ter cuidado com isso. Mas o narcisista, ele tem principalmente... acredito que seja a inveja exacerbada do seu filho. Nunca para ele tá bom que o seu filho fez as conquistas, ele precisa sempre estar no centro. As maiores conquistas dos Os seus exemplos filhos, que se dá sempre são os deles, nunca são os seus. Sempre é por mérito da mãe ou do pai, nunca do filho. A gente costuma dizer que ele se alimenta, é muito forte isso, mas se alimenta da dor do outro, né? Nossa, triste, né? Muito triste. Você vê um filho sofrer para você se sentir Aquilo bem. é alimento. Geralmente exato. o narcisista, quando ele sente que isso está acontecendo com filhos, provavelmente é o momento que ele vai mais dar atenção? Ou talvez não? Provavelmente dependendo do contexto, né? Familiar, dependendo do contexto da situação, mas pode acontecer, sim. Nossa, gente, é forte, né? Na sexta-feira a gente falar sobre esse assunto, mas é muito importante para a gente chamar a atenção de ajuda. Sim. Ninguém está dizendo para você se afastar do seu pai e da sua mãe e abandonar. A palavra não é essa, abandono. A palavra é ajuda, apoio. Se estamos vivendo uma época extremamente difícil, onde a gente tem encontrado palavras
para definir uma saúde mental, um problema mental, naquele momento, psíquico, a gente tem que pedir apoio, tem que pedir ajuda. Tá difícil? Pede ajuda para os familiares. Olha, eu acho que isso não tá legal, algo tá estranho. Vamos ajudar. Essa é a palavra-chave, né? É isso. Muito Principalmente que quando a gente vai confrontar é um pouco perigoso, porque eles nunca vão aceitar, né? Então sempre é ali uma estratégia que precisa ser feita em conjunto, com o tio, com a tia, para que a gente possa conseguir levar ele para um atendimento, para terapia específica. Nessa hora, uma reunião em família, onde todos entrem num comum acordo, eu acredito que seja o ponto-chave, né? Creio que sim. Tá certo. Foi um bate-papo gostoso, acho que deu para as pessoas identificarem mais ou menos, e tudo que a gente quer é que vocês tenham mais saúde, que a gente tenha mais saúde, identifique o que está incomodando e que não está fazendo bem para ninguém. E que né? trate, né? Isso aí. Obrigada, tá, Carol? Quem quiser entrar em contato com prazer. você, como é que faz? Instituto VOP, temos aí as redes sociais, pode entrar lá em contato. VOP, a gente está lá muito disponível para que você possa estar caminhando junto conosco. Pronto, e se você assistiu essa entrevista aqui, percebeu que é interessante, não aponta dedo não, vai lá e ajuda, né? Muito bom, obrigada, tá?